Uma pessoa morre e outra é levada para o hospital depois de um apartamento pegar fogo em Lusiânia. Danilo Moreira. Pois é, Tiago, esse incêndio neste apartamento teve início na noite de ontem. E como teve a morte de uma pessoa, a polícia técnico-científica está trabalhando para entender o que realmente aconteceu. Daqui a pouquinho, então, todos os detalhes. E um jovem de 20 anos foi morto a tiros dentro de casa em Caldas Novas, no sul do estado. Emerson Ferreira. A vítima estava na casa da namorada. Os suspeitos chegaram, pediram um copo com água e já entraram atirando. História absurda que o Emerson conta em detalhes daqui a pouco. Um homem com um carro cheio de drogas tenta fugir da polícia, atropela uma motociclista e vai parar com o veículo dentro de um córrego em Rio Verde. Destaque do Arildo Palermo. Pois é, essa perseguição que mais parecia cenas de filme de ação. Carros em alta velocidade passando pelas principais ruas de Rio Verde. O veículo que estava em fuga transportava meia tonelada de drogas. Daqui a pouco a gente volta com todos os detalhes. Vê se pode uma história dessa. Tô te esperando então, Arildo. E pode ser solto a qualquer momento Reginaldo Lima dos Santos, padrasto do Danilo, que tinha sido preso suspeito de matar o enteado. Com o fim das investigações, a Polícia Civil não indiciou o Reginaldo e o Ministério Público decidiu pela soltura dele. Essas e outras notícias agora no Jornal Anhanguera. 18. Olá, muito boa tarde para você. Agora 12:02, quarta-feira, um ótimo jornal para a gente, mas infelizmente a gente começa com uma notícia bem triste. Um incêndio num apartamento em Lusiânia deixou uma pessoa morta e outra teve que ser hospitalizada. Agora a polícia investiga o que pode ter causado o fogo no prédio. O repórter Danilo Moreira está acompanhando toda essa história e a gente vai para Lusiânia ao vivo então para saber como esse fogo começou aí, hein, Danilo? Boa tarde. Oi, Tiago, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o J1. A perícia esteve lá no local desse incêndio ontem, no apartamento, que fica em um prédio no Jardim Gá, aqui em Lusiânia. Eles recolheram vestígios para entender o que causou esse incêndio lá neste apartamento. A vítima foi identificada pelos familiares, de acordo com os familiares, é Yolanda Mille Rocha Santana, de 22 anos. A família disse que ela trabalhava como babá e estudava em Brasília. As causas aí desse incêndio estão sendo investigadas. O corpo não pôde ser identificado pela polícia, já que ele estava totalmente queimado. Duas pessoas que estavam ajudando no combate ao incêndio foram encaminhadas para a UPA, já que inalaram muita fumaça. O corpo foi encontrado totalmente carbonizado dentro do quarto da vítima. O corpo de bombeiros eles suspeitam que esse incêndio tenha iniciado no quarto da vítima, já que foi o único cômodo do apartamento que ficou completamente destruído. A identificação será feita através de exames de DNA. O corpo já foi trazido aqui para o IML, mas eu conversei agora de manhã com um funcionário do IML. Ele disse que esse corpo será encaminhado para o IML de Goiânia para que um exame possa ser feito lá, e esse corpo ele pode ser levado na sexta-feira e pode ser trazido para cá novamente na sexta-feira mesmo. Já os familiares disseram que assim que o corpo chegar, ele vai ser encaminhado para a cidade de Coribe, na Bahia, onde será feito o enterro aí dessa mulher que acabou morrendo. A polícia suspeita que seja uma mulher, já que os familiares fizeram a identificação que ela morava lá nesse apartamento, nesse prédio, lá no Jardim Gá, aqui em Lusiânia. Tiago. Que história, hein, Danilo? Triste demais. Eu só queria que você detalhasse aí o que os bombeiros, eu imagino que você deve ter conversado aí com a corporação. Esse fogo teria começado exatamente onde? Como que os vizinhos perceberam tudo isso? Você tem essas informações?
Pois é, Tiago, eu estive lá ontem à noite, lá nesse prédio. Os vizinhos contaram à nossa equipe que perceberam uma fumaça saindo da janela do quarto e escutaram uma explosão. Os próprios vizinhos aí tentaram apagar as chamas. Uma vizinha lá pegou o telefone, ligou para o Corpo de Bombeiros. Aí o Corpo de Bombeiros conseguiu adentrar dentro desse apartamento, fizeram um rescaldo e eles perceberam que o fogo começou dentro do quarto dessa vítima, já que foi o único cômodo do apartamento que ficou destruído. Aí os bombeiros passaram esse caso agora para a perícia para investigar o que realmente teria acontecido, já que não foi encontrado vestígios de gasolina, tomadas aí com indícios de que aconteceu uma explosão lá dentro, né? A polícia agora vai investigar aí para entender realmente o que aconteceu. História triste demais. Infelizmente, a gente abre então o Jornal Anhanguera falando dessa morte depois de um incêndio em um prédio em Lusiânia. Obrigado por sua participação, viu, Danilo? Bom trabalho para você. E um jovem de 20 anos foi morto a tiros dentro de casa em Caldas Novas, lá no sul do estado. Quem chega agora com esse assunto é o Emerson Ferreira, que está ao vivo de Itumbiara e tem os detalhes para a gente. Tem a motivação já desse crime aí, ô Emerson? Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Por enquanto não, nem a motivação e nem a autoria, viu? A polícia procura esse suspeito. Segundo as primeiras informações, esse rapaz de 20 anos, ele foi morto a tiros enquanto estava na casa da namorada, lá em Caldas Novas. 2 suspeitos teriam chegado e pediram um copo com água. E a partir daí já invadiram a casa e começaram a fazer vários disparos. O rapaz Vitor Hugo de Araújo Bezerra, de 20 anos, acabou sendo atingido e morrendo no local. Logo em seguida, os suspeitos fugiram e até o momento não foram localizados. Segundo a polícia, o Vitor, a vítima, já tinha passagens por tráfico de drogas. A polícia agora está ouvindo testemunhas na iniciativa de tentar localizar esses suspeitos e também qual a motivação desse crime, Situação também que a gente vai continuar acompanhando e qualquer retorno desse caso, Tiago, eu volto a te chamar, viu? Combinado então, Emerson, fico te esperando. Abraço, bom trabalho. Olha, a Polícia Civil começou a investigar o caso do motorista que estava com meia tonelada de drogas no carro. Ele tentou fugir de uma abordagem, caiu num córrego. Vamos chamar o Arildo Palermo, que tem mais detalhes para a gente desse caso aí. O Arildo, esse homem foi preso, ele continua? Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Então, vamos contar esse caso para o pessoal de casa, como isso aconteceu. A Polícia Rodoviária Federal suspeitou do comportamento de um condutor que passava pela BR-060. Os policiais mandaram o motorista parar o carro, o veículo, mas ele não respeitou e seguiu em fuga pela rodovia. Só que em determinado momento ele entrou na cidade e o resultado foi uma perseguição que mais parecia aí cenas de um filme de ação. Carros em alta velocidade, passando pelas principais ruas de Rio Verde, botando em risco aí a vida de muita gente. Durante essa fuga, Tiago, o motorista ainda atropelou uma motociclista e ele só foi parar quando o carro caiu dentro de um córrego que fica a cerca de 5 quilômetros da rodovia. Dentro do veículo, os policiais encontraram meia tonelada de drogas. E olha só, o motorista foi preso sim, mas os detalhes a gente vai ver agora na reportagem que a nossa equipe preparou. As imagens que mais parecem cenas de um filme de ação foram registradas por uma câmera de segurança e mostram um carro em alta velocidade que corta a preferencial de uma rua da cidade. Dentro do veículo, meia tonelada de drogas nos bancos e no porta-malas. O homem de 37 anos que estava em fuga chegou a passar aqui pela principal avenida de Rio Verde em alta velocidade e na contramão. No caminho, ele atropelou uma motociclista. Por isso, além de responder por tráfico de drogas, também responde por tentativa de homicídio e direção perigosa. Esse transporte de drogas aqui, vindo do Paraguai, passando para o Rio Verde, é comum. Infelizmente, está acontecendo bastante, já há alguns anos, acontece bastante. Não necessariamente, geralmente, essa droga venha para Rio Verde, mas aqui é o caminho natural do Paraguai para Goiânia, Brasília. Esse é o caminho natural, infelizmente. O carro do suspeito só foi parar quando caiu em um córrego. O homem machucou o ombro e precisou ser levado ao hospital antes de ir para a delegacia. Já a mulher que foi atropelada durante a perseguição foi atendida em uma unidade de pronto atendimento e foi liberada para casa.
Pois é, Tiago, realmente imagens impressionantes, uma perseguição que a gente não está acostumado a ver aí dentro das cidades. E sobre essa perseguição a gente vai conversar agora com o inspetor Prado da Polícia Rodoviária Federal. Boa tarde, inspetor, bem-vindo ao Jornal Agora, primeira edição. Vou começar perguntando para o senhor, acredito que seja também a dúvida do pessoal de casa. Em uma situação como essa, que a perseguição se estende para dentro da cidade, existe algum protocolo de segurança? Como a Polícia Rodoviária Federal deve agir nesse tipo de situação? Boa tarde a todos. A Polícia Rodoviária Federal, ela trabalha com técnicas internacionais de policiamento e com protocolos que garantem a segurança do agente e do abordado. Essas imagens, elas nos levam a refletir da importância do cidadão respeitar uma ordem de parada de uma autoridade policial. Se esse condutor tivesse atendido a abordagem, a determinação do policial, a ocorrência teria um desfecho diferente desse. Então é importante que a gente leve o cidadão a refletir, mesmo em situações mais simples, que envolvam um esquecimento do documento em casa, do veículo com documento atrasado, e mesmo que ele esteja cometendo um ilícito, é importante que no momento da abordagem ele facilite o trabalho policial e que ele atenda aos comandos do policial, para que a gente possa ter uma abordagem segura, que garanta a segurança tanto do abordado, do policial e dos demais que compartilham a via naquele momento. Inspetor, nós vimos nas imagens que realmente foi uma perseguição perigosa. Queria saber do senhor, é uma situação comum? Vocês se deparam com esse tipo de situação aí no dia a dia ou é diferente? A Polícia Rodoviária Federal, ela se apresenta como uma polícia de pronta resposta federal. A BR-060, ela está inserida numa rota internacional do tráfico. Do ano passado para cá, só na região de Rio Verde, 2 toneladas de maconha foi apreendido pela PRF. Em Goiás, 37 toneladas. Então requer um trabalho orientado por inteligência, um monitoramento do comportamento dos usuários da via, para que a gente possa interceptar esses indivíduos. Esse cidadão ele já vinha sendo acompanhado pelo seu comportamento pela PRF. No momento da abordagem, ele buscou empreender fuga. A PRF, com apoio da Polícia Militar, com as demais forças de segurança, traçou a estratégia e foi possível interceptar e evitar que um dano maior fosse gerado para a sociedade. 500 quilos de maconha foi apreendido com esse cidadão, ele já tinha passagem, tinha informação que ele poderia estar armado, então um indivíduo com um grau de periculosidade e que necessitou de uma ação mais enérgica por parte da Polícia Rodoviária Federal. Não é uma situação comum, mas se ela surgir, os nossos agentes estão preparados, nós temos capacitações constantes, atualizações de procedimento, para que a gente possa ter tranquilidade, que o policial possa agir de modo a garantir a segurança dele que está trabalhando, de quem está envolvido na ocorrência e da sociedade que está compartilhando o mesmo espaço da abordagem policial. Inspetor Prado, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Agora, primeira edição. Boa tarde para o senhor, bom trabalho. Tiago, realmente ficamos então com essas imagens impressionantes, mas ainda bem que essa mulher que foi atropelada durante a perseguição está bem, foi levada para o hospital, já foi liberada para casa e que esse homem que causou toda essa situação foi capturado, preso e vai pagar aí pelo que fez. Com você no estúdio. Arildo, eu estou muito impressionado com essas imagens, eu ainda não tinha visto antes da gente entrar no ar, vou até pedir para o nosso pessoal colocar de novo aí, são imagens de cinema realmente, olha só o perigo que esse motorista causou aí pelas ruas de Rio Verde, porque imagina só, por sorte essa motociclista passa bem, mas a situação poderia ser muito pior, a irresponsabilidade tem peso realmente. Foi fugir da polícia, de nada adiantou, porque esse homem acabou preso e agora vai pagar por tudo isso aí. Uma pena, uma tristeza a gente ter que registrar esse tipo de situação aqui no jornal Anhanguera, uma irresponsabilidade das grandes. Obrigado por sua participação, agradeço também ao inspetor Prado. Bom trabalho, Arildo. Olha o que as câmeras de segurança registraram numa loja em Lusiânia. A gente tem as imagens aí. Um homem entra nessa loja, uma madeireira no Jardim Ingá. Ele se passa por cliente, olha as mesas e quando o atendente se distrai falando com outra pessoa, ele furta o aparelho celular que estava na mesa. Simples assim. O ladrão colocou no bolso e saiu do local como se nada tivesse acontecido. Um tremendo cara de pau. Essas imagens foram entregues para a polícia para ajudar a identificar esse ladrão que se passou por cliente para cometer esse furto. A gente segue de olho nessa história, claro, até essa atendente aí ter o celular de volta, né? Que absurdo! O pessoal não se intimida nem com câmera de segurança mais. Deus do céu! Mais de 20 bairros em Catalão estão sem energia. Quem vai explicar para a gente os motivos de tudo isso é a Aline Braga. Ô Aline, quanto tempo esse pessoal está no escuro aí? Boa tarde.
Oi, Tiago, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, felizmente a energia acabou de ser restabelecida. A gente acabou de receber uma nota aqui do pessoal da assessoria da Enel, dizendo que os técnicos concluíram os trabalhos por volta de meio-dia e, portanto, a energia já foi restabelecida. A gente está vendo umas imagens aí do comércio, são 21 bairros aqui da cidade que ficaram sem energia. O comerciante ficou bastante preocupado porque tem freezer, né, alimentos aí dentro que podiam ficar estragados, serem estragados por causa da falta de energia. Tiago, o apagão começou por volta das 7 horas da manhã e a Enel foi um cabo que se rompeu, comprometendo o fornecimento para 21 bairros aqui de Catalão. Cerca de 17 mil moradores ficaram no escuro desde o início da manhã. Uma equipe de Goiânia veio para ajudar a restabelecer o problema aqui na cidade e, felizmente, já está tudo voltando ao normal. Eu volto com você no estúdio, Tiago. Coisa boa que já está tudo normal, mas isso não deve acontecer não, né? Mais de 5 horas sem energia. Valeu, Aline. Obrigado por sua participação. E a polícia de Goiás ajudou a recuperar mais de R$1 milhão, valor que foi roubado de uma agência bancária de Canápolis, que fica em Minas Gerais, na divisa com Goiás. O Emerson Ferreira tem mais informações para a gente, que está de volta aqui. Essa situação foi ontem, alguém foi preso, Emerson? Tiago, a Polícia Militar Mineira acabou de nos informar que um suspeito já foi preso no município de Centralina, que fica aqui perto de Itumbiara, viu? Como é que foi essa situação? Esse caso começou ontem, depois que o gerente dessa agência bancária lá do município de Canápolis, essa cidade fica a 50 quilômetros aqui de Itumbiara. Suspeitos fizeram esse gerente refém, foram até a agência e roubaram esse dinheiro. Na agência, eles também pegaram as armas dos seguranças, que também foram feitos refém. Depois, os suspeitos fugiram, levando aí o dinheiro e também o gerente da agência. Aí a Polícia Mineira acionou a Polícia Militar aqui do estado. Então os policiais aqui da região foram para a BR-153, que é onde os suspeitos pretendiam fugir, né? E nessa rodovia eles montaram aí uma espécie de barricada para tentar impedir a passagem dos suspeitos. Os suspeitos acabaram batendo o veículo e fugindo. Eles entraram em uma área de mata ali às margens da BR-153. Mais de R$1 milhão foi recuperado. O gerente da agência também foi libertado aí às margens da rodovia. Então a polícia já apreendeu um suspeito, agora falta prender pelo menos outros 2 que estão sendo procurados. E esse valor foi recuperado, mais de R$1 milhão. Essa ação conjunta, né, na BR-153, aqui mesmo bem perto, né, da divisa aqui de Itumbiara com Minas Gerais. Segundo o Banco do Brasil, ele está colaborando com essas investigações. Então agora a polícia procura por mais 2 suspeitos. Um já foi preso agora pela manhã, agora há pouco a Polícia Militar de Minas acabou de nos informar. Tiago. Qualquer novidade chama a gente, viu, Emerson? Obrigado por sua participação. Vinhetinha do QVT é a voz do nosso telespectador aqui agora mais efetivamente no Jornal Anhanguera. Em Rio Verde, motoristas reclamam da dificuldade em passar pelo principal trevo que dá acesso à cidade, o cruzamento das BR-060 e 452. A repórter Ana Paula Moreira e o cinegrafista Onofre Arantes foram conferir de perto a situação. Lentidão para entrar e para sair da rodovia. Carros, motos e caminhões disputam uma brecha apertada para conseguir passar pelo trevo. É complicado passar aqui essa hora. Tem dia que a gente para lá no posto, que o posto dali, ó, para ir chegar aqui gasta 20, 30 minutos. O trevo é o cruzamento de 2 rodovias federais, a BR-060 e 452, e é também um dos principais acessos à cidade de Rio Verde. Aqui o fluxo é bastante intenso, principalmente de caminhões. E nesse horário que a gente está agora, por volta de 6 horas da tarde, o trânsito até para nesse local. Moro em Goiânia e venho toda semana a Rio Verde, passo aqui nesse trevo aqui toda semana e sempre nesse horário está congestionado, a hora que a gente vai embora da clínica sempre está parado o trânsito. Procurado, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, disse que não há projetos para a obra ou manutenção no local.
Eu amo essa vinhetinha, eu no J1, a hora que você também participa. Vamos começar com o Francisco de Rio Verde, que enviou esse vídeo aí. É um beija-flor alimentando os filhotes no ninho. O flagrante foi feito no setor dos funcionários. Ah não, quero ver mais um pouquinho. Olha que coisa bonita, bem legal, eu amo essas imagens. E tem mais participação de Rio Verde. O Dinaí Santos enviou pra gente esse registro do pôr do sol. Vamos colocar aí para o pessoal de casa ver direitinho? A gente tem, não? Não tem? Tudo bem, então daqui a pouco a gente mostra, compromisso com você. E tem parabéns para Joelma de Jataí. O Maxwell te deseja muitos anos de vida e tudo de melhor para você, viu, minha querida? Agora o Célio de Rio Verde tirou essa foto com a mulher aproveitando a folga no rancho. Ê, vidão, hein? Bom demais. O Jefferson de Jataí também está aqui no J1. Ele fez essa foto linda no Lago JK, lá na cidade. Bonito demais. Estou precisando ir lá em Jataí para conhecer esse lago, realmente super bonito. Sabe o número do nosso WhatsApp? 62985455555. Tira esse número da tela que não é esse não, viu? É o 62985455555. E eu quero ler um monte de participação que já chegou. O pessoal manda antes mesmo do jornal começar. Nélio Araújo de Caldas Novas, Solange de Centralina, Enildo de Itumbiara, Alda Maria, na verdade, de Santa Helena de Goiás, Adriano Freitas, do bairro Filóstro, em Anápolis. Abração para todo mundo de Anápolis. Léa de Pirinópolis. Tem um monte de gente. Tiago, você é um excelente apresentador. Eba, que bom que a senhora gosta. Muito obrigado. Manda um abraço para aqui, para Itumbiara, Aparecida, João Vitor e Elaine. Hilber de Valparaíso, Samuel de Morrinhos. Ó, tá chovendo mensagem aqui. Se você não mandou a sua, manda agora. 62985455555. Daqui a pouquinho eu leio mais. Em tempos de pandemia, solidariedade tem sido um dos gestos mais importantes para ajudar quem precisa. Lá em Anápolis, o Instituto Federal Goiano está produzindo álcool 70% e outros itens de higiene para ajudar cerca de 3.000 famílias carentes da cidade. A gente foi até o laboratório conferir como está a produção. Fechado desde o início da pandemia, o laboratório de estudos voltou com tudo. Agora está funcionando como fábrica para a produção de álcool líquido 70%, água sanitária, sabonete líquido, desinfetante e álcool gel. Os produtos serão doados para famílias carentes de Anápolis. Tudo feito pelas mãos dessa turma aí. São 12 alunos e 4 professores de cursos de Química do Instituto Federal de Goiás. Eles uniram esforços para ajudar quem está precisando. Algo que estamos fazendo por vontade própria nossa, para poder ajudar, para a gente poder seguir, ajudando um pouco da forma que a gente pode com a prevenção desse vírus, que tanto está causando mal das pessoas, é algo gratificante, tanto para mim quanto para os meus colegas. Nessa sala a gente vê onde o grupo pretende chegar. A meta é encher cada uma das embalagens que estão aqui com produtos que vão ajudar na higiene e na prevenção contra o novo coronavírus. Todo o material, assim como insumos e equipamentos, chegaram no mês passado. Foram comprados com recursos do governo federal. E só o que está aqui vai ser todo o material que o Campus Anápolis vai produzir. Então, a gente está estimando uma produção de cerca de 3.000 kits. No total, mais de 10.000 embalagens que a gente vai ter aí esses próximos meses para poder trabalhar. A produção começou nessa terça-feira e durante os próximos meses, a equipe vai trabalhar todas as tardes até bater a meta. Para isso, o ritmo está acelerado. Em 2 horas, o pessoal produziu mais de 200 frascos e garrafas de álcool líquido e de água sanitária. Tudo sob o olhar atento da Vanessa, a responsável técnica pelo projeto. Por aqui, é regra seguir criteriosamente todas as normas e protocolos da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Antes de você mandar o produto para o mercado, você tem que garantir que ele tenha qualidade. E uma das formas é você, então, verificar essas características físico-químicas, características organolépticas, entendeu? No aspecto social, é todos nós estarmos aqui reunidos, em benefício daqueles que não conseguem hoje comprar água sanitária, não conseguem comprar álcool 70, e nós vamos então doar para essas pessoas, a população de uma forma geral.
Parabéns, então, pela iniciativa. Vamos para o intervalinho comercial? 12h25. A seguir, o perigo das queimadas perto das rodovias. Ontem mesmo, o Corpo de Bombeiros teve trabalho para apagar uma queimada em vegetação. Esse vai ser o destaque da Marina Demore. Isso mesmo, Tiago, a gente está aqui nessa área que foi queimada ontem à noite, uma área de mais de 3 hectares, perdão. Foi muito fogo, muita fumaça que atrapalhou a visibilidade na rodovia e só nesse ano, para a gente ter uma ideia, mais de 170 queimadas já foram registradas aqui na região. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Um cenário de destruição por aí, hein, Marina? Até daqui a pouco, então. E agora, atenção, motorista que precisa passar pela GO 210 entre Catalão e Davinópolis. A rodovia está interditada. É isso mesmo, né, Aline Braga? Tiago, o trânsito está completamente interditado e não tem previsão de voltar à normalidade. Isso por causa de um acidente ontem em cima da ponte sobre o Rio São Marcos. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. Combinado, então, você de casa não pode perder, é só o tempo de uma água. Antes da água, o Davi de Anápolis chega para chamar o intervalo. Jornal,